Uma estreia em uma competição importante é um momento muitíssimo importante para um time pequeno ou de um país alternativo e que está tendo a sua primeira oportunidade de aparecer a nível continental nas mídias, notícias, etc. E nessa temporada 24-25, vários times estão estreando em competições europeias. Hoje você vê todos os estreantes em Champions, Europa League e Conference na temporada 24-25. Antes, vamos falar das regras. Primeiramente, essa deve ser a primeira participação no clube desde a implementação da fase de grupos. Ou seja, se esse clube jogou a Champions League antes da temporada 92-93 e está voltando a jogar nessa temporada, contará como estreia. O mesmo valerá para os participantes da Europa League que jogaram antes de 2004-2005 e que voltaram nessa temporada. Segundamente, a estreia será por competição, ou seja, se o clube já jogou a Conference essa temporada e está jogando a Champions, é estreia. O mesmo somente não valerá para a Conference porque aí seriam muitos representantes, então na Conference selecionaremos apenas aqueles que estão de fato estreando por competições europeias no geral. E terceiramente, e por último, para aparecer nesse vídeo, o clube deve ter chegado na fase de liga da sua devida competição na atual temporada. Times que estão estreando, mas que caíram na fase prévia das competições, não entrarão no vídeo. É isso aí, já sabendo das regras, podemos começar aqui o vídeo. De baixo para cima, vamos começar aqui pela Conference League, que está cheia de estreias, mesmo com aquela diretriz que eu deixei. São 11 equipes dos mais variados países que estão estreando por competições europeias. O primeiro clube será decidido por ordem alfabética e a partir daí a gente vai interligando e continuando. Logo, virá da Bósnia e Herzegovina o Borac Banja Luka, ou simplesmente Borac. Clube fundado em 1921, mais de 100 anos de história, mas que só foi conquistar protagonismo no futebol bósnio recentemente, com 3 títulos do campeonato nacional conquistados nesse século. Um em 2011, outro em 2020 e 2021 e mais um temporada passada em 23 e 24. Apesar disso, mesmo nesse século, onde conquistou suas principais conquistas, o clube foi presença constante na segunda divisão nacional, acumulando 5 títulos da segunda divisão e 4 rebaixamentos da primeira para a segunda. Um desses títulos, no entanto, foi quando a segunda divisão era uma liga separatista da República Sérvia dentro da Bósnia, mas que depois parou de boicotar o futebol bósnio e se uniu com uma divisão inferior. E outra ressalva também, um desses rebaixamentos acabou sendo administrativo. O clube conquistou sua vaga após ser campeão da Liga Bósnia em 2024, se lascando para a Champions League. Na Champinha passou na primeira fase pelo Egnatia da Albânia nos pênaltis e na segunda fase foi eliminado pelo PAOK, sendo rebaixado para a Europa League. Por lá entrou na terceira preliminar e eliminou o KIK Klaksvik na prorrogação, assim se garantindo na fase de liga, seja da Europa League ou da Conference. No playoff, o clube acabou sendo derrotado pelo Ferencváros nos pênaltis e no momento, na primeira rodada empatou com o Panathinaikos, na segunda venceu o Apoel fora de casa por 1-0 e na terceira perdeu para o Viking Reykjavik por 2-0. No momento se encontrando na 19ª colocação da Conference League, se classificando para o playoff pré-oitavas. Um caminho parecido ao do Borac foi seguido pelo Petrocub da Moldávia e Jagiellonia da Polônia, que também venceram seus campeonatos nacionais, sendo que o título de 23-24 foi o primeiro da história, tanto do Petrocub quanto o do Jagiellonia, da primeira nacional. E na Champions passaram pela primeira fase prévia e na segunda fase o Jagiellonia despachou o Panevezes por 7-1 no agregado, enquanto o Petrocub acabou sendo eliminado pelo Apoel, sendo rebaixado assim para a Europa League. O Petrocub entrou na mesma fase que o Borac e nela mandou para a Conference a equipe galesa do Daniel Saints por 1-0. E na rodada do playoff, também já garantido na fase de liga de alguma competição, foi espancado pelo Ludogorets da Bulgária e foi mandado para a Conference. Retornando para a Champions, onde estava o Jagiellonia, na terceira preliminar tomaram 5 do Bodo Glimt e agora se encaram para a Europa League já no último playoff, onde tomaram mais uma pancada, o 7-1 pro Ajax, e foram então para a fase de liga da Conference. Aí tá aparecendo na tela os jogos de ambos os times até o momento. O Daniel Saints, que foi eliminado pelo Petrocub na terceira preliminar da Europa League, também é estreante dessa temporada, tendo ido para a Champions League após vencer a Liga Galesa pela 26ª vez em sua história, e nas preliminares da Champions passou na primeira fase pelo Detit de Montenegro, mas tomou de 7 para o Ferencváros na fase seguinte,
indo então para a Europa League, onde, como já comentado, foi derrotado pelo Petroclube, caindo de novo agora para a Conference League. Lá enfrentou a equipe lituana do Paneveses, que já havia tomado um sacode do Jagiellonia e agora toma mais um. Agora um 3-0 pro Daniel Saints, que vai para a fase de liga da Conference League, e aí estão os jogos do Daniel Saints até o momento. Além dos 4 já citados, mais outros 3 estão na Conference League após terem sido campeões nacionais, sendo eles o Celje da Eslovênia, o Vikingur Reykjavik da Islândia e o Larne da Irlanda do Norte. Mas eu comento sobre o Larne no final e vocês vão entender o porquê. O Celje na Champions eliminou o Flora da Estônia na primeira fase por 6-1 no agregado e sofreu na mesma moeda para o Slovan Bratislava, onde a equipe eslovaca fez o mesmo placar de 6-1 na equipe eslovena. Ao cair para a Europa League, o Celje enfrentou o Shamrock Rovers da Irlanda e também foi derrotado por 3-2 no agregado, caindo agora para a Conference. Lá enfrentou o Pionic da Armênia e, após perder na ida, enfiou um 4-1 na volta, virando agregado e partindo para a fase de liga da Conference League. Já o Reykjavik foi a primeira equipe desse vídeo a cair da Champions direto para a Conference, perdendo na primeira preliminar para o mesmo Shamrock Rovers que bateu no Celje. Na Conference, então, o Vikingur enfrentou pela segunda preliminar o Ignatius da Albânia, que aparece pela segunda vez aqui nesse vídeo e pela segunda vez sendo derrotado. O mesmo vale para o Flora Tallinn, que foi o adversário do Reykjavik na terceira preliminar e também saiu eliminado. E no playoff final, uma tranquilidade total e a goleada por 5-0 para cima da equipe andorrena do Santa Coloma e a vaga no bolso do Vikingur. Restam 4 times e 2 das equipes restantes iniciaram na Europa League e 2 já estão na Conference desde o começo. Dessas 4 equipes, temos desde uma equipe dos anos 1800 até 2 equipes dos anos 2010. Caralho, velho, é muito bom. O Cercle Bruges foi fundado em 1899 e possui 3 títulos belgas, todos conquistados, no entanto, antes mesmo dos anos 30. E até hoje o time não tinha participado de nenhuma fase de grupos ou de liga de nenhuma competição europeia, mas essa temporada isso mudou. O Cercle foi a única das 4 equipes que não começou direto na Conference, tendo iniciado na Europa League, onde se classificou após ficar em 4º lugar no campeonato belga. Na segunda preliminar, fase na qual o Cercle Bruges entrou, o clube eliminou o Kilmarnock por 2-1, mas na terceira tomou 3-1 do Molde e acabou tendo que jogar a fase final da Conference. Por lá, mesmo tomando um susto grande no jogo de volta, não teve tanto trabalho assim para superar o Wisla Cracóvia, fazendo 6-1 no jogo da ida e tomando 4-1 na volta, com direito a um 2-0 aos 18 minutos de jogo, né, que com certeza gerou uma pane no Cercle Bruges ali na hora, mas no fim deu tudo certo para a equipe belga. E mesmo fazendo uma estreia interessante na Conference League, metendo simplesmente um 6-2 para a equipe suíça do St. Gallen, as rodadas seguintes não foram tão interessantes. O Cercle Bruges perdeu para o Vikingur Reykjavik por 3-1 e também empatou com o Lask da Áustria por 0-0. E além disso, é o antepenúltimo colocado do campeonato belga, tendo acabado de tomar um 5-0 em casa para o Anderlecht, né? Tá complicado para o Cercle Bruges, mesmo estando na fase da Conference League. O próximo time a aparecer aqui é o Heidenheim, cuja fundação gera controvérsias. O primeiro clube de ginástica que originou o atual Heidenheim é de 1846. No entanto, o primeiro departamento futebolístico é de 1910. Porém, em 72 veio uma fusão com o Heidenheimer Sportbund. Em 2007, a separação da fusão e o Heidenheim como um clube independente. Tem literalmente 4 diferentes possíveis datas de fundação, mas vamos usar aqui a data do atual Heidenheim, que é de 2007, como base, onde iniciou sua trajetória na 5ª divisão alemã e sob comando de Frank Schmidt à beira do campo. Quem poderia dizer que 17 anos depois, esse mesmo time ainda estaria sob comando do mesmo treinador e teria subido para a Bundesliga, a 1ª divisão alemã, conquistando no caminho o título da Bundesliga 2 e na temporada 23-24 conquistando uma vaga europeia. Surreal, mas isso aconteceu e o Heidenheim se classificou para a Conference League de 24-25 na sua primeira participação na Bundesliga. Por representar um país muito acima no ranking, que é a Alemanha,
o Heidenheim entrou já no último playoff antes da fase de liga, onde enfrentou os suecos do Häcken e fez 5-3 no agregado, partindo para a histórica fase de liga da Conference League 24-25. Vale destacar que na quarta rodada da fase de liga, que é a próxima, o Heidenheim vai receber o gigante Chelsea em sua casa. Quem não assiste esse jogo é maluco, pô. E por enquanto o Heidenheim faz uma campanha impecável na Conference League, tendo 3 jogos e 3 vitórias. Uma dessas vitórias, inclusive, na segunda rodada foi contra o Pafos, que é o próximo time desse vídeo. O Pafos é uma equipe cipriota que foi fundada em 2014, completando nesse ano sua primeira década de história. Na temporada passada, conquistaram o título da Copa do Chipre com apenas 9 anos de história e foram para a Europa League. Porém, começando na primeira fase, o Pafos tomou uma pancada das grandes, que foi o 8-2 para o Elfsborg, que jogou logo de cara o time do Chipre para a Conference. Na segunda preliminar da Conference, fase na qual o Pafos iniciou, passou pelos Žalgiris por 4-2 no agregado. Na terceira, eliminou o CSKA 1948 da Bulgária por 5-2. E no playoff final, virou para cima do Cluj, fazendo 3-1 no agregado e foi para a fase liga da Conference. Resta então apenas uma equipe, a única que está na Conference League desde a primeira fase e conseguiu ir para a fase de liga. E que é logo o caçula da competição, o Noah da Armênia. Clube que foi fundado em 2017 e que já está chegando muito longe numa competição internacional com apenas 7 anos de história. Se classificaram para a Conference League ao ficarem na vice-colocação do Campeonato da Armênia, que leva para a primeira fase da Conference. Na primeira preliminar, o Noah passou pelo Chikendiz da Macedônia por 4-1. Na segunda, passou pelo Slima Wanderers, assim, um placar acachapante de 7-0 no agregado. E detalhe que o Slima tem 115 anos de história e tomaram de 7 para um time que tem 7 anos de história. Ah, cara, é muito bom, mano. Na terceira preliminar, o Noah surpreende a Europa e elimina o tradicionalíssimo AEK Atenas por 3-2 no agregado. Clube que inclusive esse ano completou seu centenário e foi muito bem presenteado pelo Noah, por sinal, hein. E no playoff final, o rolo compressor armênio fez mais uma vítima, sendo agora o Ruzon Berok da Eslováquia por 4-3 no agregado. O foda é que chegou na fase de liga e, tipo, na primeira rodada, a máquina armênia fez mais uma vítima, que foi o Milada Boleslav da Tchequia por 2-0, inclusive com um gol do brasileiro Matheus Ayais. Só que aí o problema é que a competição teve continuidade, né? E aí, tipo, na segunda rodada perderam por Rapid Viena por 1-0. E na terceira, tá na tela aí o que aconteceu com o Noah, né? Também, né, contra o Chelsea era meio complicado. Bom, lembram que eu falei que eu ia deixar o Larne pro final? Pois é, vamos falar do Larne agora. Após vencerem a Liga Norte-Irlandesa pela segunda vez em sua história, segundo título consecutivo também, por sinal, começaram na primeira preliminar da Champions League contra o RFS da Letônia, né, o Rigas, que é o motivo do Larne ser o último estado por aqui. O RFS atropelou o Larne por 7-0 e jogou a equipe da Irlanda do Norte direto para a Conference League. Aí o Larne foi jogar a segunda preliminar da Conference, onde o Larne não enfrentou ninguém na segunda fase. Até tentei procurar alguma explicação, mas eu não consegui achar nada. Se vocês souberem um porquê, deixem nos comentários aí, porque eu realmente não sei. Vou estar fixando quem souber, mas enfim. Na fase seguinte, o Larne eliminou o Balkani de Kosovo nos pênaltis e no playoff final passou pelo Lincoln Red Imps por 4-3, indo para a fase liga da Conference League. Estão ditos todos os 11 estreantes da Conference League. Mas sabe o RFS e o Rigas, tanto faz? Então, o Rigas da Letônia é o estreante da Europa League, o único estreante. O clube já havia jogado a Conference League na temporada retrasada, onde acabou sendo totalmente amassado por Başakşehir, Fiorentina e Hearts of Midlothian. Mas essa temporada ganhou uma nova chance a nível europeu, fazendo sua estreia pela fase de grupos /Liga da Europa League, um nível acima. Para chegar lá, o Rigas precisou ser campeão do Campeonato Letão de 2023, se classificando dessa maneira para a Champions 24-25. Começou na primeira fase, onde, como já dito, enfiou 7-0 no Larne da Irlanda do Norte. Mas na segunda fase foi quem tomou 7 gols, sofrendo um 7-1 para a equipe norueguesa do Bodo Glimt, sendo assim rebaixado para a Liga Europa. O Rigas iniciou na Europa League na terceira preliminar contra o Santa Coloma de Andorra e amassou a pobre equipe andorrinha que nada pôde fazer, com 9-0 no agregado, com direito a um 7-0 no jogo de volta. O Rigas, pelo visto, gosta de 7 gols, né?
Mas pode relaxar que no playoff final contra o Apoel não teve nada de 7 não. E após um agregado de 3-3, com uma virada do Apoel aos 94 que levou a prorrogação e enfim uma quase pipocada do Rigas, a equipe letã não botafogou e venceu nos pênaltis por 4-2, indo para a fase de Liga da Europa League. Chegando finalmente na Champions da Massa, a UEFA Champions League, temos 5 times que estão estreando na Champions desde a implementação da fase de grupos. Vamos começar pelo time mais mal ranqueado no coeficiente da UEFA, que é o Stade Brestois da França, ou simplesmente Brest. Clube que esse ano completa 74 anos e por muito tempo mesmo frequentou as divisões inferiores da França, chegando até a ir à falência nos anos 90, passando quase 10 anos em divisões amadoras. Porém, os anos 2000 vêm sendo mágicos para o modesto Brest, que se viu evoluir de um time pequeno a um time relevante e que joga toda a temporada ou na Ligue 2 ou na Ligue 1, tendo um saldo de Ligue 1 muito maior recentemente, chegando até a Ligue 2 em 2004 e subindo enfim para a Ligue 1 em 2010. Após cair logo na sequência em mais vários anos na segunda divisão, o clube voltou para a Ligue 1 novamente em 2019 e agora em definitivo, não tendo sido rebaixado nenhuma vez desde o retorno. Muito pelo contrário, por sinal, apesar de nos primeiros anos ter se mantido na briga contra o rebaixamento, ficando por 4 temporadas consecutivas no meio da briga indesejada, o Brest foi para a temporada 23-24 com um elenco nada estrelado. Quando eu digo nada estrelado, é nada estrelado mesmo. Dentre as principais peças da equipe estavam Romain Del Castillo, que foi o artilheiro da equipe na temporada, maior assistente da Ligue 1, empatado com outros 3 jogadores, fazendo 8 participações em gol em cada quesito, totalizando 16. Pierre-Lis Melot, que ganhou o prêmio de jogador do mês de fevereiro daquela Ligue 1 e que também apareceu na equipe da temporada do francesão. Bradley Loco, que é um lateral que também figurou na seleção da temporada da Ligue 1. E ainda Madi Camara, que fez um dos 5 hat-tricks daquela Ligue 1. Kamori Doumbia, que fez o único poker trick da edição. E é claro, a mente por trás desse time, Eric Roy, que foi eleito o treinador da temporada da Ligue 1. E esse time, mesmo sem estrelas no elenco, fez um campeonato francês muitíssimo sólido, chegando até a liderar na rodada 6, perdendo logo na sequência, mas tudo bem. E que ao final dos 34 jogos, venceu 17, empatou 10 e perdeu apenas 7 jogos, conseguindo a 3ª posição da Ligue 1, colocação que classificava diretamente para a fase de Liga da Champions League. Essa é a primeira participação do Brest em competições da UEFA na história, e é logo numa Champions League, muito foda. E olha, cara, que competição está fazendo o Stade Brestois. Venceu o Sturm Graz por 2-1, meteu 4-0 no Salzburg, empatou com o Leverkusen por 1-1 e venceu o Sparta Praga por 2-1, totalizando 10 pontos e sendo o atual 4º colocado da tabela de Liga da Champions League, atrás apenas de Mônaco, Sporting e Liverpool. Que campanha tá fazendo o Brest? E olha, já está com a vaga muito bem encaminhada e muito provavelmente estará no mata-mata dessa Champions League. Outra novidade na história inteira das competições da UEFA é o time do Girona, que esse sim podemos falar que sempre foi um time pequeno, sendo por exemplo pentacampeão da 4ª divisão espanhola e campeão por uma vez da 3ª. É um clube que de fato nunca foi tradicional ao cenário espanhol e por muitas vezes nem catalão. Porém, minha rapaziada, no futebol o dinheiro compra o sucesso. E em 2017, logo após o clube garantir seu acesso à La Liga da temporada seguinte, o City Group, que também é dono das ações do Manchester City, do Bahia, por exemplo, adquiriu 44% do Girona. Mas dando uma colher de chá, se é que dá pra chamar assim pro Girona, o sucesso não foi imediato. E o Girona, nesse meio tempo, ainda teve que experimentar mais um amargo rebaixamento de 2019, para só em 21-22, no seu retorno à Liga, poder desfrutar do doce sabor dos triunfos. Desde a sua reestreia em La Liga, o Girona já não sabe mais o que é brigar contra o rebaixamento. E após ficar no meio da tabela na primeira temporada de volta à elite, na segunda, o time liderado pelo artilheiro Dovbyk, que foi o artilheiro daquela La Liga com 24 gols, pelos brasileiros Savinho e Ian Couto, que jogaram muito nessa temporada, e algumas outras lideranças dentro do time, como o zagueiro holandês Blind, Eric Garcia, que atuou emprestado por Barcelona e desempenhou muito bem nessa equipe,
Alex Garcia Tsigankov, os ídolos máximos do clube, Christian Stuani e Juamp, e é claro, o treinador Michel. Esse time, que tinha jogadores que viriam a se provar no mundo do futebol naquela temporada, teve um início de La Liga avassalador e por boa parte do primeiro turno ficou dividindo a liderança com o Real Madrid. Uma pena que os merengues goleariam a equipe catalã em turno e retorno e disparariam na liderança do campeonato, na qual tomaram na rodada 18 e não largaram mais. Mesmo com uma leve queda de desempenho na primeira metade do segundo turno, o time rapidamente voltou a vencer, chegou a fazer 4-2 no Barcelona, na última rodada fez 7-0 no Granada e conseguiu o enorme feito de encerrar as 38 rodadas da La Liga na terceira posição do campeonato com 81 pontos, atrás apenas de Real e Barça com 25 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, classificação que levava para a fase de Liga da Champions League. No entanto, por essa nova temporada, o Girona perdeu grande parte de suas peças e tem feito um mau início tanto na La Liga quanto na Champions League, tendo na Champions League 3 derrotas e 1 vitória. Vale destacar que dos 8 gols que o Girona tomou na Champions League, 4 foram gols contra. 4. E se nós removêssemos os gols contra, o Girona teria 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, estando hoje com 7 pontos, mas não, tá só com 3 e na 29ª posição de 36 times. Teremos pela frente mais um gigante clube, mas que se encontra longe dos holofotes há um bom tempo, voltando nessa temporada para a disputa da principal competição europeia. Estou falando dele, do Bolonha, que volta à Champions League após 60 anos, tendo sua participação em 64. O Bolonha é um gigante italiano que é ex da Série A, mas que não vence desde o ano de sua participação na Champions League em 64 e viveu momentos bem conturbados nesse ato de 60 anos, chegando a ser em 2 ocasiões rebaixado para a Série C italiana e até falindo nesse meio tempo. Nos anos 2000 foram 2 rebaixamentos para a Série B italiana, mas os rossoblù prontamente retornaram à elite nas 2 ocasiões e estão desde 2015-16 participando da Série A de maneira ininterrupta, com o porém de que as campanhas não tinham grandes brilhos e geralmente era brigando para não cair ou se continuando com meio de tabela, tá ligado? Mas pra temporada 23-24 o Bolonha montou um time com nomes desconhecidos, mas que agora a grande parte das pessoas já ouviu falar. Os zagueiros Calafiori e Lukumi, Remo Freuler, meio suíço que inclusive fez uma ótima Eurocopa com a seleção da Suíça, Zirkzee e Orsolini, os artilheiros do clube da Série A, o goleirão Skorupski, que foi o 4º goleiro com mais clean sheets da Série A, ficando 13 jogos sem sofrer gols, e o treinador brasileiro Thiago Motta. O paulista, nascido em Menado do Campo, liderou o Bolonha para uma volta triunfal à Champions League após 6 décadas longe. Após um início complicado com muitos empates, o Bolonha logo engatou uma sequência positiva que jogou a equipe lá pro topo da tabela. A sequência ruim logo ficou para trás e o Bolonha agora já começava a pensar em Champions League. O segundo turno foi com a mesma constância e ao final do campeonato, com 68 pontos, o Bolonha terminou na 5ª posição, que levava para a orelhuda, uma campanha que entrou para a história do Bolonha e que certamente colocou o Thiago Motta entre os grandes nomes da história do clube, tendo levado o clube de volta para a competição europeia após 21 anos e para uma Champions após 60. No entanto, é mais um a fazer uma má campanha de Champions League, tendo na primeira rodada empatado em casa com o Shakhtar por 0-0, em seguida perdendo pro Liverpool em Anfield por 2-0, como estava esperado. Aí na sequência perde pro Aston Villa por 2-0 também, e na 4ª rodada perde de novo agora pro Mônaco por 1-0, se encontrando com apenas um pontinho e na 31ª posição da tabela. De fato, tá bem complicado pro Bolonha. O próximo time a aparecer aqui é campeão da Champions League, mas incrivelmente está apenas estreando na competição desde que a fase de grupos foi implementada. É o Aston Villa. Esse ano completando 150 de história, o Aston Villa é um time que transborda a tradição, sendo heptacampeão inglês, hepta da Copa da Inglaterra e possuindo, é claro, uma Champions League conquistada na temporada 81-82 na sua primeira participação na orelhuda. Por ser o atual campeão, jogou também na temporada seguinte
onde acabou caindo nas quartas e está voltando a disputar a Champions League nessa temporada. Nesse meio tempo, o Villa teve 2 rebaixamentos da Championship, sendo esse segundo bem recente, ocorrendo em 2016, com o clube só retornando à Premier League em 2019. Assim que retornou, o Villa se viu numa briga intensa contra o rebaixamento, fazendo 3 temporadas consecutivas ou brigando contra a queda ou no meio da tabela. Uma, na verdade, foi bem tranquila até, e o Aston Villa ficou mais próximo até de competições europeias. Outra já foi mais perigosa, e a primeira temporada foi uma luta até o fim, literalmente, com o Aston Villa só se livrando graças a uma derrota do Watford para o Arsenal na última rodada por 3-2. No entanto, as 2 últimas temporadas do Aston Villa têm sido bem contundentes. Em 22-23, conseguiram a 7ª posição da Premier League e a vaga na Conference, voltando a uma competição da UEFA após 13 anos, e em 23-24, sob o comando de Unai Emery, o Aston Villa montou um baita time para a temporada, com nomes como Digne, Konsa, Pau Torres, Tielemans, Diaby, Douglas Luiz, Watkins, que foi simplesmente o 4º maior artilheiro da Premier League e o maior assistente da competição, Dibu Martinez, que teve 8 clean sheets, Bailey, McGinn, Zaniolo, enfim. E com esse baita time em campo, o Aston Villa fez um início da Premier League muito bom, chegando no começo a brigar pela liderança. Mas com o Arsenal, City e Liverpool disparando, o Villa resolveu dar foco na briga pela vaga na Champions League. E na penúltima rodada da competição, o Aston Villa conseguiu carimbar matematicamente sua vaga para a Champions League 42 anos depois da sua última participação. Foram 38 jogos, 20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, que colocaram o Aston Villa com 68 pontos na 4ª colocação, que leva para a fase de Liga da Champions League. E olha, a campanha até aqui é bem animadora. Na primeira rodada, goleou o Young Boys por 3-0. Na segunda rodada, venceram o Bayern de Munique por 1-0, com um lindo gol de Duran. Na terceira rodada, venceram o Bolonha por 2-0. E aí, na 4ª rodada, ao que parece, foi um deslize ali, né? Que foi 1-0 pro Clube Bruges, a derrota. Com um pênalti que, meu Deus do céu, né? Bizarro. Eu não posso colocar aqui porque dá direito autoral, mas vocês podem pesquisar aí, já devem ter visto também. Pô, bizarrice total. E pra finalizar, quem poderia dizer que o Slovan Bratislava estaria mais bem ranqueado no Conferência da UEFA que esses 4 times? Bem, é isso mesmo que acontece. Mesmo estando presente em quase todas as edições da Champions League, nas fases prévias, o Slovan nunca havia chegado na fase de grupos ou de liga, desde a implementação do formato, mas agora consegue quebrar essa sina. O Slovan em solo eslovaco tem dominância total nos últimos anos. Sendo o atual ex-campeão consecutivo e enfim já é mais uma vez líder do campeonato eslovaco, encaminhando já o hepta seguido. Porém, e se eu te contasse que na primeira década desse século, o Slovan chegou a cair para a 2ª divisão eslovaca? Pois é, isso ocorreu e foi na temporada de 2003-2004, quando o clube foi lanterna do campeonato eslovaco e caiu para a 2ª divisão, passando 2 anos lá e subindo na 2ª tentativa. Bom, voltando para a atualidade, onde o Slovan sobra no campeonato nacional, eles conseguiram a vaga na Champions após o 6º título nacional consecutivo e na pré-Champions entraram na primeira fase preliminar, enfrentando e eliminando o Struga por 6-3 no agregado. Na segunda fase preliminatória, eliminaram o Celje por 6-1, na terceira o Apoel por 2-0 e no playoff final, uma histórica e emocionante virada para cima do Midtjylland da Dinamarca, onde o Bratislava perdia por 2-1 e era eliminado da competição com 3-2 no agregado, até os 82 minutos de jogo, quando Tolisso deixou tudo igual, e 4 minutos depois, aos 86, Barsegian fez o gol da virada que colocou o Bratislava na fase de Liga da Orelhuda. Porém, como já era de se esperar, o Slovan vem sendo saco de pancadas da competição e sofreu logo de cara um 5-1 para o Celtic, o mesmo Celtic que depois veio tomar um 7-1 do Dortmund. Na segunda rodada tomou um 4-0 do City, na terceira tomou 2-0 do Girona e na 4ª rodada tomou mais uma goleada, tomou 4-1 pro Dinamo de Zagreb e se encontra atualmente na lanterna da Champions League. Rapaziada, acho que não tinha como alguém esperar algo muito diferente do Slovan Bratislava na Champions League, né? É isso aí,
É um time da Eslováquia, né, rapaz? E bom, é assim que finalizamos o vídeo de hoje. Eu tava com saudade de postar vídeo aqui. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo. E também virar membro do canal e entrar no servidor Discord, cujo link tá sempre na descrição. E tá cheio de coisa massa lá, vocês vão curtir. É isso aí, rapaziada. Falou! Die immer zu dir steht. FC Heidenheim, deine Farben weiß-rot-blau, sie blühen in meinem Herzen, das weiß ich ganz genau. FC Heidenheim, der beste Club der Welt, die Liebe zu dir ist es, die mich am